Mil maravilhas mesmo. Então, boa tarde a todas e todos. Boa tarde a todas e todos. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso seminário Viva Vox, hoje tendo a presença ilustre do nosso convidado, Marcos Vinícius, que também é membro do grupo de pesquisa Viva Vox, apesar que anda meio sumido, né? Foi para Vitória e ficou sumido. Quando morava lá no sertão de Goiás, não era sumido. E aí, então, a gente vai assistir a palestra dele. O Marcos Vinícius, ele é mestre e bacharel em filosofia pela Universidade Federal de Goiás, doutorando na linha de ética e filosofia política do PPG-FIL da UFG e professor do ensino médio do CEDU Espírito Santo. Então, Marcos, a palavra é sua. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Vilmar, Joelson, Aldo. Saudade de vocês. Eu vou aparecer mais agora porque passou toda essa transição de mudança e agora já está aparecendo mais tempo. Beleza? Estava vendo a palestra do Aldo e até nem tinha, eu acho que um trecho que estava espelhado no documento, no docs que ele estava apresentando. Achei interessante que eu lembrei, por exemplo, essa discussão epistemológica contemporânea que a gente teve nos últimos 100, 150 anos. Ou seja, os históricos talvez não incorreria no problema dos dogmas do empirismo, ao reconhecer, por exemplo, esse feixe de opiniões como algo que a gente vê marcado por essas razões, né? Essas opiniões. Mas esse é o papo outra hora. Eu vou espelhar, Vilmar, o texto que eu vou ler, que eu preparei para essa palestra. Só um momento. Vou pegar aqui. Ok. Aí vocês me falam se está compartilhando. Apareceu para vocês? Ainda não, acho que demora um pouquinho mesmo. Demora um pouquinho. Agora sim. Agora apareceu, né? Então, pessoal, o que eu vou ler aqui agora, que eu preparei para o seminário, é a relação entre ética e conhecimento, né? Sílabas contaram como effectum est ut dirigentis loc scerent quando viver, nas epístolas do Sêneca. São dois trechos em latim que eu coloquei, que são trechos específicos que ele usa na epístola 88, né? Que o texto está mais ou menos também um pouco de forma aberta, um pouco lacunar, porque eu vou passar por esse tema na tese de doutorado que eu estou escrevendo e talvez vou até alongar um pouco para me ver se eu publico isso num artigo, num dossiê que vai ter em breve aí, que eu vi o pessoal falando, de uma revista que até antigamente o Aldo Posto divulgou um dossiê estoicismo lá, que é a perspectiva filosófica, né? Então, o texto está bem lacunar, eu queria apresentar porque também é um tema que um pouco me interessa, e que passa que essa relação hostil que o Sêneca tem, por exemplo, com a dialética, que faz parte dessa parte lógica do estoicismo, né? Então, eu vou começar a leitura e a gente vai discutindo. Existe uma conexão entre as epístolas 45 e 49, né, mas também 48, né, ou seja, entre a epístola 45 e a 49, e as epístolas 83, em específico, e a 88, né, a 83 é aquela epístola que o Sêneca, de forma debochada, fala, por exemplo, daquele silogismo do homem ébrio, do Zenão, né? Então, existe uma conexão entre essas epístolas a respeito desse debate entre a prática filosófica e o conhecimento dialético, né? Então, esse é um tema bem aberto que eu estou interessado agora para desenvolver isso na minha tese de doutorado. Mas continuando a leitura. Ou, se o conhecimento dialético é necessário e suficiente para a obtenção das virtudes que garantem uma vida tranquila e feliz. Em Sêneca, essa associação é problemática, pois ele é um crítico dessa parte lógica da filosofia histórica ou de qualquer que seja a doutrina filosófica, já que na Epístola 88, ele estende essa crítica a outras escolas e doutrinas filosóficas, né? O John Cooper, em Moral Theory and Moral Improvement, Sêneca, diz que o filósofo romano faz um estoicismo de outra ordem quando não compreende os silogismos estoicos, além de zombar deles em forma de negação dessa disciplina. Abre aspas aí para a citação do Cooper, né? Há um perigo, e eu argumentei que Sêneca é vítima disso, que, ao confiar tão fortemente nesses dispositivos de diretor espiritual, acho que diretor espiritual que ele está se referindo a um termo que você tem num livro, que até o Aldo tem esse livro em francês, que é um livro da mulher do Berrador, eu acho, Illustrador, acho que é o nome dela,
em que ela defende a tese do Sêneca enquanto diretor espiritual, né, um psicagogo, né, digamos assim. Um escritor estoico tenderá a esquecer ou negligenciar o fato de que o objetivo final, para ele e também para os seus destinatários, é melhorar a própria compreensão da filosofia, a compreensão filosófica das razões pelas quais as verdades do estoicismo são realmente verdadeiras. Ou seja, o que o Cooper quer dizer? Que o Sêneca, nessa hostilidade, nesse tratamento que ele dá com relação ao estoicismo de forma hostil, compromete boa parte da filosofia estoica que ele se pretende a fazer. Tanto o Cooper quanto aquela mulher doador que eu acabei de mencionar, só um disclaimer aqui, eles estão muito preocupados nesse debate de provar que o Sêneca, em que medida, um debate que eu até trouxe na minha dissertação de mestrado, né, que o Aldo participou da banca, que essa coisa de fazer do filósofo ortodoxo ou heterodoxo, etc., é uma preocupação bem contemporânea, né, bem moderna, digamos assim. Mas continuando. Cooper tem razão quando menciona a importância da dialética na filosofia estoica iniciada por Zenão, que, por sinal, foi um discípulo também dos Megários, mestres da arte dialética. A doxografia do George Laërce é clara quanto a isso, abre aspas. Os estoicos dizem que a dialética é necessária e é uma forma de excelência, que abrange outras formas de excelência especiais ou particulares, fecha aspas. O que Cooper quer dizer nesse artigo é que Sêneca abandona o rigor lógico da filosofia estoica, dando preferência para figuras retóricas como a suácio, isto é, a persuasão, a exortação ou mesmo a consolação, né? Tem obras assim. Não é uma acusação apenas atual. Quintiliano, contemporâneo de Sêneca, em sua Institutio Oratória, diz que o filósofo romano era digno de elogio, mas, em matéria de filosofia, não foi muito rigoroso, abre aspas para Quintiliano. Na filosofia, ele, Sêneca, foi pouco rigoroso, contudo, foi um notável crítico dos vícios. Outro contemporâneo do Sêneca, né, este o inimigo declarado do Sêneca, né, o Públio Suílio Rufo, segundo Tácito em suas análises, acusava o filósofo Sêneca de agir sob uma aparência de sabedoria. Né? Ou seja, a contestação quanto à seriedade do Sêneca e de seu suposto rigor antiga remonta também aos seus contemporâneos, né, como Quintiliano, Públio Suílio Rufo, entre outros. Né? Não é o objetivo dessa exposição discutir se o Sêneca é mais ou menos estoico, mas é o objetivo nosso entender qual foi a crítica empregada por ele contra a dialética e sua alternativa a ela. E, portanto, entender também por que essa crítica precisa ser melhor situada para explicitarmos esse projeto filosófico compromissado com a ideia de oferecer uma vida tranquila e feliz aos seus interlocutores. Né? É curioso notar que na Epístola 45, Sêneca começa a discussão a respeito da quantidade de conhecimento literário, isto é, adquirido por livros, em virtude de Lucílio ter mostrado insatisfação por não ter muitos livros à sua disposição, em especial os livros que supostamente Sêneca deveria ter enviado. O que foi colocado pelo filósofo diante dessa satisfação do interlocutor foi uma posição crítica com relação ao excesso de questiúnculas dos filósofos, mesmo os filósofos que ele reconheceu como importantes em sua formação. Talvez aqui ele esteja se referindo especialmente aos estoicos nesse caso. Além do mais, Sêneca contrapõe ao contar sílabas ou letrinhas ao que ele coloca como prática e também algo que se absorve na ação, não em discurso ou falatório. Ele geralmente se refere às questões dialéticas como algo supérfluo. Mas, o que diz respeito a essa filosofia prática ou estilo dialético é a redução das mediações, ou a economia das mediações. A consolação ou reprovação de Sêneca na Epístola 45 começa por dizer que é uma bobagem se preocupar com a quantidade, quando, na verdade, o que importa é a qualidade da mensagem. Esse aspecto aparece recorrentemente nessas epístolas em que Sêneca ataca os dialéticos e gramáticos, e todos aqueles sistemas que inflacionam linguisticamente a discussão que o senador romano considera mais útil e importante, que é a própria problemática filosófica que cerca a vida feliz. Abrindo com uma citação do Sêneca na Epístola 45, que é importante para a gente analisar aqui. Como a adulação se assemelha à amizade? E não apenas a imita, como ainda supera e ultrapassa. Aceitamo-la de ouvidos receptivos e gratos. E ela aí vem penetrar-nos até o íntimo, seduzindo-nos por aquilo mesmo que a torna nociva. Pois bem, aprendamos a distinguir a amizade da sua imitação. Um amável inimigo aproxima-se de mim dando-se como amigo. Os vícios vêm-nos ao encontro sob o nome de virtudes. Chama-se a temeridade de coragem, a cobardia dá seu nome de demoderação, o medroso faz figura de homem cauteloso. É em caso destes que corremos risco de cair em erro. É a caso destes que devemos atribuir as designações exatas. Se perguntarmos a alguém se tem cornos, ninguém será tão estúpido que vai levar a mão à testa. Nem
por outro lado, tão imbecil ou obtuso que precise de uma sutil argumentação para se convencer se os tem ou não. Né? Aqui eu estou usando a tradução que a gente tem tradicional da Caluche, colocando em seguida o texto latino para alguma dúvida, e colocando também os termos latinos para ficar bem claro com o que a relação tem a dizer. Algumas outras traduções, aqui eu modifiquei, fiz uma tradução alternativa, para caber bem com o que eu estou dizendo, que eu acho que talvez seria a tradução até um pouco mais adequada, mas eu explico isso depois. Essa passagem da epístola exemplifica bem a posição que Sêneca faz entre as sutilezas dialéticas, que, segundo ele, são para levar ao engano, capitione, ou serve como definição do sofismata, aqui comparado aos truques de tigelas e bolinha dos ilusionistas, e a própria ação de se deparar perspectivamente com a ação de ser amigo ou não. Da mesma forma que o lúdico reside apenas na dinâmica da brincadeira do ilusionista, acontece o mesmo no caso das sutilezas do dialéticos, quando o filósofo usa o exemplo de verificar se tem ou não chifres na cabeça por meio silogísticos. O mais importante antagônico colocado nessa epístola é que se algo deixa a nossa visão turvada, aprenda a observar na própria ação. Abre aspas. As coisas enganam, distinguem-as. Em lugar das coisas boas, abraçamos as más coisas. Desejamos o contrário daquilo que desejamos ontem. Os nossos anseios contradizem-se as nossas ações. O que parece notável é a emergência com relação ao próprio caminho da ação, eliminando ambiguidades, não por meio de sílabas contero, né? Ou seja, não por meio de contar, ou esmiuçar, ou esmagalhar sílabas, né? Mas pela própria ação de observar o que é sereno e magnânimo. Aquilo ou naquele homem que reside o verdadeiro significado de felicidade. Por outro lado, poder-se observar a falta de definição prévia e necessária do que é feliz. E isso se daria, primeiro, pela definição conceitual ou lógico-dialética. Não me parece que o Sêneca está rejeitando o officium socraticorum, né? Ou seja, a posição de investigar o que é o homem feliz. Pois, já no início da epístola, ele realça, e ao mesmo tempo, a contribuição dos seus mestres, e também o fato desses mesmos mestres terem se entregado às sutilezas desnecessárias, além do fato dessas questões estarem abertas à investigação, sem ficar preso a ditames de uns e de outros. Né? O Sêneca repete sempre isso, inclusive, né? Naquele diálogo, aquele outro trabalho dele, que é o De Ócio, né, que é aquele sobre o ócio, ele é explícito com relação a isso, né, porque é um tema onde, por exemplo, os históricos, talvez ele discorda dos históricos mais tradicionais, né, que é com relação à vida retirada, e ele vai dizer, por exemplo, que não está preso ao ditame de Zenão de Crisipo, nesse caso, né, e também eu. Mas continuando. Dito de outra forma, não é uma questão para se colocar termo de forma tão breve, tendo em vista que não se dá por satisfeito essa resposta, saber o que Sêneca coloca como oposição aos ditâmitos dialéticos, pois não se restringe apenas a uma atividade de observar o que ocorre na ação. Ou seja, não é só sobre observar o que ocorre na ação, até porque nossa visão está completamente atravessada por conceitos. Então, a gente não olha para uma árvore, a gente olha para o conceito de árvore. Eu acho que esse debate epistemológico contemporâneo foi bem feliz nisso, aquele debate entre Quine, depois o Sellers, né, sobre o mito do dado. Né? Mas continuando. Se não é por meio de apreensão de verdades lógicas que resolve os problemas da vida, então é apenas pela observação daquele que nos cerca. Na epístola 48, mais especificamente a partir do passo 4, essa discussão é retomada. O assunto da amizade não pode ser dissolvido em sílabas, pelo contrário, deve ser tratado de forma mais séria, e por essa mesma razão, não pode ser destrinchado em análises silábicas para ser explicado. Para Sêneca, isso denota estudia, né? Ou seja, uma astúcia, né? uma esperteza, mas não é algo do campo da sabedoria. Enquanto os dialéticos gastam seu tempo com discussões supérfluas, como a do silogismo do rato, que é apresentada de forma jocosa, o filósofo não pode perder o seu tempo com tais sutilezas consideradas desnecessárias para o filósofo romano, já que a filosofia exige simplicidade, abre aspas, a boa formação do espírito convém a franqueza e a simplicidade. Aqui optamos por modificar a tradução aperta, o neutro plural de apertos, aquilo que é aberto, claro e evidente, que é uma tradução literal, e traduzimos em um contexto de discussão moral, ou seja, como uma franqueza, né? Levando em consideração que o Sêneca, reiteradas vezes nas epístolas, realça o papel de ser franco e claro com relação não só ao que falo, tá?
mas também com o que se escreve, para lidar com uma certa fraqueza de entendimento que nós seres humanos temos, segundo o que ele fala, né? Mas, mesmo na Epístola 48, Sêneca tem escolhido manter o sentido da contestação da Epístola 45, quer dizer, o discurso filosófico dos preceitos é simples e franco, claro e evidente, econômico e deflacionário. Ao invés de se iludir com o brilho dourado das armas sutis da dialética, dos silogismos, ele precisa manter uma posição constante de restituição. Nesse caso, a filosofia age como o pretor romano, restitui a integridade e justiça daquele que a pratica. Esse é o parcial dos praeceptas, que, por exemplo, ao contrário do discurso mais inflacionário, que se pede ao esmiuçar palavras, se contenta com o necessário, o pouquinho que serve para ser ingerido e absorvido com mais facilidade. Afinal, a vida é breve e mesmo que houvesse muito mais tempo, basta o indispensável, ou seja, o necessário. Não vamos nos alongar com o problema do tempo na obra do Sêneca, né? Até porque a Mariana Condé, inclusive, acho que ela lançou um livro recentemente lá sobre Sêneca e Crisipo em Face do Tempo, então um tema importante no Sêneca, um tema importante para os históricos de forma geral, o Aldo participou da banca, inclusive. A gente não vai se alongar com relação ao tema do tempo, embora essa temática seja importante aqui, de fundo, de forma implícita, né? Porém, é importante destacar que ele deixa implícito o papel do tempo nessa discussão contra os dialéticos. Na Epístola 49, por exemplo, ele descreve que lembrou de um amigo a partir da contemplação de um lugar, e que ao olhar ao seu redor, e por lugares como Campania, em Nápoles, onde passou e conheceu amigos, vem à consciência o percurso do tempo, né? Contemplando em bloco algo que pode ser apenas um ponto, já que a existência humana foi feita assim, de forma tão diminuta pela natureza. Abre aspas. De resto, não é possível delimitar grandes intervalos nessa nossa vida tão breve. E justamente por essa razão temporal que ele diz ficar surpreso com os dialéticos. Ao citar uma anedota de Cícero, que teria dito que precisaria de 2 vidas para ler os poetas líricos, e mesmo assim não conseguiria, Sêneca lança sobre os dialéticos que, diferente dos poetas líricos, não assumiam que deliberadamente perdiam tempo com discussões inúteis, né? Tristius ineptis sunt. Sêneca ataca o dialético de forma cômica e debochada. Ele diz, primeiro, mas de forma complementar, que a dialética é inútil porque lida com bagatelas e sutilezas, ao modo dos ilusionistas. E, em segundo lugar, que truques como o silogismo do cornudo não ajudariam em nada em uma batalha. Essa batalha, que ele diz estar travando, enfrenta um cerco de vícios e males mortais dentro dele mesmo, né? Ou de nós mesmos. Essa seria, portanto, a tarefa mais importante da filosofia, é saber, a morte nos persegue, a vida escorre pelos nossos dedos. O objetivo é, antes de tudo, confrontar aquilo que é inevitável, a saber, a própria fortuna. Dessa forma, qual preceito? É o que Sêneca diz, a citação. Diz-me que o que a vida tem de bom não é a sua duração, mas sim o modo como a empregamos. Diz-me que é possível, e é mesmo que sucede as mais das vezes, viver-se longamente, e mesmo assim, viver-se pouco. Quando for adormecer, diz-me, olha que pode não acordar. Quando acordar, diz-me, olha que podes não voltar a dormir. Diz-me, ao sair de casa, que poderei não regressar. Diz-me, ao regressar, que poderei não voltar a sair. Estás enganado se apenas pensas que apenas numa viagem por mar é mínima a distância entre a vida e a morte. Em qualquer lugar, o espaço que a separa é igualmente diminuto. A natureza dotou-nos com aptidão para aprender. Deu-nos uma razão imperfeita, mas capaz de aperfeiçoamento. Discute comigo sobre a justiça, a piedade, a austeridade, os 2 tipos de castidade. Aquela que não atenta contra o pudor alheio e aquela que respeita o pudor próprio. Se aceitares não me conduzir por atalhos, mais facilmente atingirei o alvo que pretendo. Como diz o poeta trágico, é simples o discurso da verdade, Eurípides e Fenícias, né? Por isso mesmo não devemos complicá-lo. Nada será mais prejudicial a quem tem propósito elevado do que a falaciosa sutileza da dialética. Novamente, assim como nas epístolas que analisamos antes, neste caso, a imitação ou a diminuição das mediações se faz presente também nessa epístola. Quando Sêneca diz que o discurso da verdade, ao citar o poeta trágico, é um discurso simples, ele quer dizer que é um preceito que não carece de questiúnculas ou de linguagem cheia de floreios. Não é por acaso que, antes mesmo de afirmar isso, ele é enfático a respeito do que quer discutir: justiça, piedade, austeridade ou a dupla castidade, né? Mas, antes de prosseguir com o que Sêneca considera uma entidade, uma posição, a qualidade do discurso dialético,
a qualidade, a quantidade do discurso dialético, vamos alargar essa temática na epístola 88. Pois nesta epístola, o filósofo traz a questão para dentro do discurso da gramática, da música, da geometria, da astronomia, e entre outros. O que Sêneca pensa das artes liberais, que essas disciplinas que eu citei constituem, é restrito ao seu significado temporal, uma educação básica para homens livres, ou seja, as artes liberais, que ele quer dizer, parece, eu acho que historicamente também era assim, artes liberais porque era uma educação básica, geralmente como a gente tem hoje, né, para homens livres, ou seja, para homens que não eram servos, né? No entanto, é uma prática que visa o lucro, né? Não é visto como algo autêntico e digno de admiração. Até mesmo porque não são obras, mas conhecimento básico e rudimentar. Né? Rudimenta sunt nostra non opera. Considerando sua rudimentariedade pueril, Sêneca subverte a ideia de estudos liberais. Não é dessa forma um estudo para homens livres que não são servos, mas para crianças. O verdadeiro estudo liberal é o que traz a liberdade ao homem. E esse é o papel da sabedoria. A questão fundamental aqui é a mesma que rodeia as questões dialéticas. Quer dizer, se as artes liberais produzem um homem virtuoso ou não. Quanto aos gramáticos, Sêneca diz que não é útil para o ensino da cultura de discutir para o mais velho, Homero ou Hesíodo. Eu vou ter que conversar com o Beleza. Fechou. Pessoal, me dá só um momentinho. Oi, o Marcos saiu ali para resolver alguma coisa, não entendi exatamente. Mas vocês viram no que o Sêneca ele se distingue muito dos históricos todos, porque ele critica essa questão da lógica. Ele não é um fã dos estudos lógicos. Mas isso a gente vê também em Epiteto, essa crítica à lógica. E o Jonathan Barnes ele tem um livro chamado Lógica e a História Imperial, Lógica Imperial Histoire. Se vocês quiserem, me mandem um e-mail. Eu voltei. Tá. Não, deixa eu acabar só de explicar esse pedacinho aqui da posição. Pode explicar, vou continuar. Do Sêneca e do Epiteto quanto à lógica. Né? Então, o Jonathan Barnes diz o seguinte, que eles falam assim não porque eles desprezam a lógica, porque não era possível você ser estoico sem ter conhecimento lógico, né? Mas que no tempo deles, praticamente, ninguém mais se dedicava a estudos, essas questões de desenvolvimento, né? de desenvolvimento moral e tudo mais, a ética, propriamente dita. Eles não se dedicavam à ética. E aí o Jonathan Barnes apresenta um monte de evidências de primárias, né? Em textos antigos, né? Nos quais aparecem jovens que vão para banquetes e querem mostrar que sabem que são muito inteligentes e resolvem silogismos, né? Fazendo isso para chegar a obter cargos. Os romanos gostavam muito, obviamente, né? A logística, em geral, era uma paixão dos romanos, né? E a lógica, em particular, também. Então, Jonathan Barnes vai dizer que essa ênfase na ética não é uma marca da filosofia helenística, mas essa ênfase aparece em Marco Aurélio, em Epiteto e Sêneca, justamente porque eles estão criticando o tempo deles, no qual ninguém mais se dedicava à ética, provavelmente dita, mas se dedicava às questiúnculas, como a gente vê hoje em dia, né, esses estudos. Uma vez eu fiz... Não, esse é outro assunto. Eu fiz uma semana de estudos chatos, coloquei até os cartazes. Primeira semana de estudos chatos, eu coloquei uma galinha lendo um livro. Né? Então, é algo desse gênero. Né? Não vou me alongar aqui, mas para os históricos, a melhor coisa é justamente você cultivar a virtude. Tanto que na cidade de Alto Zenão,
O único adorno dos cidadãos é o que? É a virtude. A cidade não tem templo, não tem palácio, não tem nada, né? Não tem ginásio. E eu apresentei isso aí, coloquei até na lista ali de discussão, como se diz, essa lista aqui, dos vídeos do seminário que eu apresentei recentemente no Narcai, naquela quarta-feira. E alguém perguntou assim, pô, mas a cidade é muito chata, não tem nada. Mas veja bem, ela, na verdade, tem tudo. O que você quer? Você prefere viver no luxo entre pessoas que são canalhas, pessoas que não querem te prejudicar, pessoas que são grossas, são insuportáveis, egoístas, ou viver com simplicidade entre pessoas ótimas? Né? A sua resposta vai dizer que, na verdade, quem você é. Desculpe aí, desculpe não, Marcos. Eu tenho aqui o espaço. Resolveu aí o problema? Resolver não, é porque eu estava aplicando o simulado aí com o pessoal na sala, aí eu mudei só de sala rapidão. Mas ótima sua complementação, Waldo. Eu lembro dessa coisa do Jonathan Basta, né, naquele livro da lógica do período imperial. Fantástico. Inclusive, eu vou ter que usar bastante isso aí para contextualização. Eu vou tentar fazer nesse negócio da tese. Mas exatamente mais ou menos por isso. Ele fala sobre isso, né? Tanto que quando ele vai falar da lógica em Sêneca, são apenas 5 páginas. O livro, na verdade, é quase todo epiteto. Exatamente. Exatamente. Sêneca, realmente, ele é econômico na lógica. Né? Você mesmo que mandou esse livro para mim na época. É verdade, é verdade. Quem quiser aí ou lá, pode só mandar um e-mail que eu mando por e-mail para vocês entenderem. Continue aí, Marcos. Vou continuar. Considerando sua rudimentaridade, considerando sua rudimentaridade pueril, Sêneca adverte a ideia dos estudos liberais. Não é dessa forma um estudo para homens livres, que não são sérios, mas para crianças. O verdadeiro estudo liberal é o que traz a liberdade do homem. Esse é o papel da sabedoria. Né? A questão fundamental aqui é a mesma que rodeia as questões dialéticas. Ou seja, se as artes liberais elas produzem um homem virtuoso, ou seja, uma alma tranquila, vida feliz, etc. Né? Quanto aos gramáticos, né, isso na Epístola 88, Sêneca diz que não é útil para o ensino da virtude discutir qual era o mais velho, Homero ou Hesíodo, né, Patroclo ou Aquiles. Quando, na verdade, o mais importante é saber, a se saber, não é se há um Ulisses errante, né, em vez de procurar não andar errante nós mesmos. Não é diferente no caso dos músicos a abordagem agressiva do senador romano, pois o... eu vou ter que sair de novo rapidão, só um momento. Legal, sim. Professor, quando ele fala, né, daquela ideia, né, de que ele fala, né, dos seus alunos que, cara, se você veio aqui só para aprender a pensar nos silogismos, você tem que saber que minha escola de filosofia é dispensada da aula. Você não mudar a sua aula. Exatamente. Né? Não que ele esteja dizendo que não seja importante, porque ele deixa isso claro, porque a lógica é muito importante. E há uma integralidade, né, lógica, física e ética, né? História não tem essa diferenciação. O epiteto estabelece uma ordem estabelece uma ordem dos tópicos. O primeiro tópico está nos juízes. O tópico dos juízes é o tópico se você reavaliar todas as suas crises. Gente, sou burocrático, eu também sou prático. Gente. O segundo é de você valorizar seu vida. Quer dizer, o nosso de impulsos correspondentes às suas crenças. Ele dá palavras às nações. Aí só terceiro que você. Aldo, voltei, desculpa. Estudos avançados de lógica. Estudos avançados de lógica, justamente para quê? Mas também vão ter uma utilidade, que vai ser tornar você capaz de distinguir entre argumento válido ou inválido. O Marcos mostrou ali. Isso é uma preocupação cênica também. Marcos, sobe um pouquinho aquela citação que você mostrou aí. Aqui. Pode subir, pode subir. Pode subindo. Mais. Essa aqui, né? Não, Tá vendo? Um pouco mais assim. Mais para cima, né? Essa aí lembra do epiteto ali, ó. Lembra aquela que teve um fundo de já ter filho?
Essa aqui? Eu não sei, quando você chegar, eu vou saber. Mas primeiro você chegar lá. Vai subindo. Pode seguir. Mais ainda. Mais. Aí. Aqui. Marcos, você está me ouvindo aí, Marcos? Estou te ouvindo, sim, pode falar. Então, eu vou aproveitar para comentar aqui que o Zé te falou. Só um pouquinho. Conversa, na verdade. Essa citação aí do texto, de como a doação se seria amizade. Ah, é essa parte aqui, ó. Essa aqui. Não, mas como a coisa. Exatamente. Essa capacidade de estabelecer distinções, né? Quer dizer, Isso. Aquela questão de produzir uma interpretação que seja contra uma realidade. Distinguir entre o amigo e o falso amigo, né? Entre o amável e o inimigo, certo? Distinguir entre temeridade e coragem, distinguir entre moderação e medo, distinguir, né? E por aí vai. Né? Em caso desse, corremos risco de cair em erro. Quer dizer, precisa ser capaz de interpretar corretamente uma situação como uma ação. Certo? Mas aí continua. Se perguntarmos a alguém se tem fórmulas, ninguém será um estudo para levar a mão teste. Isso aí também está sendo um argumento que eu sofisma como paradoxo, corrupto. Isso. Assim, ó, e você tem que fórmulas. Você perdeu suas fórmulas? Não, então você não sei. Paradoxo. Mas é interessante que a resposta que ele dá é justamente a resposta de Diógenes para o paradoxo. O Diógenes falou, coisa na cabeça e falou, não tem. Então, ele eliminou o paradoxo do corrupto de uma forma simples. Mas, em todo caso, para Sêneca, esse tipo de coisa tem uma importância. Ele está dizendo o quê? O mais urgente é justamente isso. Ser capaz de distinguir entre esses pontos fundamentais, entre o falso amigo, o verdadeiro amigo, quem é virtuoso, quem é vício, por aí vai. Então, não é isso, Marcos? Isso mesmo. Obrigado. Pode continuar. Vou continuar, eu vou voltar aqui rapidão. Desculpa aí, porque assim, o pessoal vai fazer paralela de simulado que não fez, etc. Mas aí eu tive que sair da sala e fui para outra sala aqui. Deixa eu ver onde era. É aqui. Aí, assim, quanto aos gramáticos, não é diferente também no caso dos músicos, né? A abordagem agressiva do senador romano, pois o mais importante também não é buscar a harmonia dos acordes, mas a harmonia interior com a natureza. Isso sim é o que é necessário para o caminho da virtude. Ocorre mesmo quando ele subverte a geometria. O que é relevante para uma boa vida é medir aquilo que é necessário para um homem, ao contrário de estar a serviço da avareza, contabilizando números ao infinito. E, com relação aos astros, Sêneca considera que, uma vez que o valor da imutabilidade está fixado, pouco importa saber o movimento das estrelas e dos planetas, já que não podemos, uma vez que são imutáveis, que nos adianta prever aquilo a que não podemos escapar. Quer previamente saiba, quer não, as coisas acontecem. O que deve ser importante para a disciplina moral, ao que fica evidente com esta passagem, não é tentar prever o que vai acontecer, como ocorre hoje no mundo moderno por meio da econometria ou da estatística, né? Mas estar preparado para tudo que vier, já que o selo da existência são as adversidades, abre aspas. Eu, por mim, ignoro o que vai suceder. Sei, todavia, tudo o que pode acontecer. E disso não peço descontos. Espero tudo o que vem. Não vamos, por hora, nos alongar nos outros meandros da Epístola 88. O que nos serve aqui é a identificação que o filósofo traça entre os dialéticos e outras disciplinas, a fim de mostrar que a crítica do Cooper aos ataques de Sêneca dialética encontra certas limitações. A abordagem hostil apresentada nas epístolas enviadas a Lucílio não se restringe a uma substituição da lógica pela retórica, mas, antes de tudo, a uma forma de fazer filosofia moral econômica e fácil, considerando, a brevidade da vida e as mediações de obtenção desse caminho mais curto que vem pela própria ação, não pelo discurso em si mesmo. Que razão me impede, abre aspas, né? Que razão me impede de pensar que pode vir a ser sábio o homem que desconhece o alfabeto, uma vez que a sabedoria não reside no alfabeto?
A sabedoria restringe-se às ações, não às palavras. Não sei mesmo se não será mais segura a memória que dispensa qualquer auxílio exterior. Ao mencionar um importante gramático de Alexandria, Aristarco, ele, Sêneca, indaga se deve gastar, abre aspas, gastar a minha vida ocupado em sílabas, e reconhece que esse problema, como fez também na Epístola 45, foi transferido também para o interior da filosofia. Isso se dá especificamente quando os filósofos resolvem travar um embate com os gramáticos a respeito dos silabes conteram. Os pequenos detalhes das proposições e conjunções é quando falar se torna mais importante que a própria ação de viver, né? Ou seja, tem como resultado, né, um diligentes, um cuidado, logo em aprender a falar mais do que viver, né? Voltando à questão de deixamos em aberto nos parágrafos anteriores, presente em especial ao fim da epístola 49, a saber, da ação e da prática como um caminho mais fácil para a obtenção da virtude em oposição ao inflacionismo dos problemas dialéticos e gramáticos, Sêneca enfatiza sempre que não podemos tirar proveito das sutilezas gramaticais para aprender a frugalidade ou os tipos de castidade. Aqui é importante, para elucidarmos, essa disciplina da prática, pois o ato de praticar a frugalidade é o que leva o seu interlocutor, no caso do Lucílio, a diminuir o desejo e o apetite. Não é, por outro lado, a atividade de aprender a falar ou usar disjunções, que traz a diminuição do apetite da avareza, por exemplo, pois a interiorização se dá por meio da execução daquilo que se deve praticar. Essa diluição das mediações por meio da hostilidade aos problemas de linguagem, para usar o vocabulário da filosofia contemporânea, é o que explica a preferência pela prática. Nesta, o bem é imanente à própria ação. Após Sêneca, na Epístola 1, exortar Lucília ao indicatetivo, isto é, tomar posse de si e não deixar o tempus, este item escasso, desaparecer sem tomar conta do que lhe é próprio por direito. O preceito da Epístola 2 é aconselhar Lucílio a não se perder em vários livros, mas se fixar no pouco que tem, engolir o diminuto e frugal, a máxima e aprender a digerir. Abre aspas. Reflete todos os dias em qualquer texto que te auxilie e encara a indigência, a morte ou qualquer outra calamidade. Quando tiveres percorrido diversos textos, escolhe um passo que alimente a tua meditação. Baixando aqui. Porventura, isso explica o fato de Sêneca trabalhar com pequenas máximas, com formas breves, em suas epístolas enviadas aos seus interlocutores. Como diz o linguajar gastronômico, menos é mais. Além do mais, as pequenas passagens de máximas precisam de meditação para serem corretamente digeridas e servem como auxílio. No entanto, o central é ter sempre diante dos olhos a morte e a pobreza, a prática do que é frugal e econômico para modelar e formatar o desejo ou o apetite. Para esta exposição não ficar mais longa, vamos abordar a Epístola 6, embora as outras existam recheadas dessas passagens que podem favorecer nossa questão a respeito da ação. Mas nesta epístola, Sêneca lamenta que Lucílio não esteja próximo dele, e que o ganho, ou seja, nessa epístola 6, em termos filosóficos, seria maior para ambos, denotando assim que a relação não é unilateral. Além do mais, Sêneca não vê essa prática com finalidade apenas de melhorar, mas de se transformar, transfigurar. Porém, ele se refere a qual transformação? Como diz o filósofo, a transformação que está operando é nesse sentido, abre aspas. Como não hei de eu ter ainda muito que deva ser refreado, ou diminuído, ou elevado. Ou seja, o que está em jogo nessa prática filosófica, como mencionamos anteriormente, é a diminuição daquilo que precisa ser refreado. O desejo, os vícios simultaneamente. Essa operação também eleva o que precisa ser elevado. O que deve ser diminuído é o medo. Por exemplo, que Sêneca descreve ao fortalecer sua amizade com Lucílio. O ganho de confiança ocorre na medida em que certas paixões são subtraídas. Mas o que é mais importante para esta exposição é que Sêneca reitera, como já mencionamos, que é mais útil a transmissão de conhecimento por viva vox, ou seja, por viva vox, como é o nome deste seminário, quer dizer, uma conversa presente no linguajar coloquial francês, um tête-à-tête, ou vis-à-vis, ou no brasileiro mesmo, no português, um cara a cara, sem mediações de conselho e exortações escritas. Em outra passagem, já no fim da epístola, ele diz, abre aspas, Cleantes nunca teria revivificado o ensino de Zenão se não apenas fosse seu ouvinte. Não, ele participou da vida do mestre, penetrou os seus segredos, observou até que ponto ele vivia de acordo com a sua doutrina. Platão, Aristóteles, todos os filósofos que depois se cindiram em diversas escolas,
aprenderam mais da vida que das palavras de Sócrates. Não foi a escola, mas sim a convivência de Epicuro que fez de Metrodoro, de Emarco, de Polieno, grandes homens. Fecha aspas. O privilégio da escrita e dos ouvidos perde seu destaque nesse tipo de prática que Sêneca está colocando como mais útil que as outras disciplinas, como mostramos nas passagens anteriores, A mitigação das mediações passa por privilegiar a convivência direta com o filósofo. A prática que tem o bem imanente ganha o método de exempla, pois a luta contra as adversidades dá um caráter de comunhão com as outras pessoas, onde se pode aprender mutuamente, mas é melhor aprendida por meio da visão do que está próximo, como afirma o filósofo em outra passagem, abre aspas, deve vir mesmo com as coisas se passam, deve viver mesmo, né? Ele deveria ir mesmo ver como as coisas se passam. Primeiro, porque geralmente se dá mais crédito aos olhos do que aos ouvidos. Segundo, porque a via através, ou seja, o caminho através dos conselhos é longa, através do exemplo é curta e eficaz. Ora, se as sutilezas dialéticas, gramaticais e musicais e astronômicas são inúteis, a via do exemplo prático se torna um caminho mais útil, radicalizando até mesmo a via dos preceitos para a obtenção das virtudes. Em outras palavras, para concluir, não parece suficiente dizer que Sêneca está preterindo a disciplina da dialética em favor da retórica, como pensava Cooper, nem optando por uma via menos rigorosa, como pensava Quintiliano e outros oponentes contemporâneos a ele, já que o caminho da ação, que observa os exemplos, é também rigoroso, se considerarmos que as práticas de castidade, frugalidade, como dietética restritiva, prática de exercícios físicos e espirituais, são atividades de rigor. Contudo, um rigor prático e não apenas o consumo de letrinhas para corrigir o discurso. Concluindo, o conhecimento ético nas epístolas de Sêneca se dá por meio da própria ação que elimina o máximo possível as mediações entre teoria e prática, já que a prática se torna o critério de medida deste conhecimento, com o intuito de lidar de forma mais pragmática com o fato da brevidade da vida, por um lado, e, por consequência inevitável, encontrar um caminho mais curto para a vida feliz. Essa foi a conclusão da apresentação, da comunicação, mas até pegando o gancho com o que o Aldo falou quando ele mencionou Jonathan Barnes, por exemplo, com relação à lógica, com relação a esse contexto de discussão hiperbólica sobre esse logicismo, né, e o Sêneca, já o Epiteto, Marco Aurélio como reação a isso. É interessante porque isso lembra até, isso não é um problema nem mesmo só o que ocorreu no caso do Sêneca, né? Você vê na doxografia do Diógenes Laércio, quando ele está falando do Diógenes, o cínico cão, tem aquela passagem que o Egésias, um cínico, teria pedido para o Diógenes as suas obras, né? E eu acho parecido com o caso do Sêneca, porque o Lucílio também está pedindo as suas obras, né? Ao que o Diógenes, o cão, responde na anedota, dizendo que Egésias, você prefere figos pintados ao invés de figos verdadeiros, que seria, no caso, a própria prática, a sese, né? Por um lado, isso denota que é o mesmo caso do Sêneca, que tanto o Diógenes, no caso, mas mais especificamente o Sêneca, produziram obras, o que é bem paradoxal, por um lado, produziram obras escritas, ou seja, literatura, no entanto, valorizam um caminho mais curto da própria prática, né, da própria sese, né, do próprio exercício, né? E a outra conexão com isso é que é a própria imagem, a metáfora do caminho mais curto, né, que é atribuída bastante aos cínicos, porque no período imperial houve a recepção do cinismo no período imperial, né? O próprio Demétrio, que foi um mestre do Sêneca, o Sêneca foi discípulo de Demétrio, Demétrio era um cínico, o primeiro cínico relatado no período imperial, e era muito comum naquelas cartas pseudográficas do Crates, do Diógenes, etc., a ideia a metáfora do caminho mais curto, né? Então, por exemplo, estudiosos do cinismo, como Agulé Cazé, por exemplo, contesta bastante no livro do Diógenes Laércio uma leitura muito estoicizante do cinismo, né? E de que os próprios estoicos teriam concebido essa ideia do caminho mais curto, ou seja, né, de que o cinismo seria um caminho mais curto, o estoicismo um caminho mais longo para a virtude, né? Sem entrar na profundidade, por exemplo, que são essas discussões, é interessante notar isso, porque, assim, ao contrário da crítica que o Cooper faz, né, que geralmente se faz contemporaneamente, o Sêneca não tem muito rigor, porque ignora questões lógicas, questões de ordem lógica, digamos assim, epistêmicas, talvez, né?
mas o Cooper reconhece que o Sêneca tinha um amplo conhecimento, por exemplo, dessas partes física e lógica da filosofia. Ele não está fazendo isso porque ele não está fazendo porque ele está preterindo essa parte, ou seja, essa dialética, essa lógica, em favor de uma persuasão, de uma suácio, né, de uma retórica. Não, eu acho que o que ele está oferecendo mesmo aí, eu acho que o que ele está dando mais ênfase realmente é um caminho de acesso. Né? E essa acesso se dá para diluição dessas mediações, como ele mesmo é muito enfático e claro sobre isso, né? Que eu até mostrei na passagem anterior. Buscar não ter dependência com a exterioridade, né? Com aquilo que é externo, para fortalecer essa autarqueia, né? Essa autossuficiência, né? Que seria essa potência, talvez, né? Porque ele seria ao contrário dessa acrasia, por exemplo, né? Que no Deir aparece como uma impotência, né? Ou seja, uma impotência. Né? É interessante colocar isso, eu acho que em retrospectiva. Né? Mas minha comunicação só foi essa mesmo. Eu quero ver o que vocês têm a falar, para a gente bater um papo. E peço desculpa novamente pelas interrupções. Excelente, Marco. Várias ideias que eu passando aqui na cabeça, eu não trabalho no meu sonho, eu faço isso dizendo. Descobri 2 termos técnicos. Aldo, fala um pouco mais perto, porque está ruim de ouvir agora. Tá ruim de ouvir. Beleza. A gente estava trabalhando com o Musônio e descobri 2 termos técnicos, o Musônio em grego, que apareciam constantemente, se referindo à capacidade de aconselhar, à capacidade de urgir, certo? E sempre no contexto retórico. Aí o que eu entendi é o seguinte, que hoje em dia, quando a gente fala de retórica, a gente pensa sempre em algo que é inferior, certo? Algo que é para enganar, algo que é sofístico no sentido negativo, certo? Só que eles tinham uma visão muito diferente. Então, eles viam a retórica e essas funções de urgir, de aconselhar, de corrigir, como meios, justamente como você disse, para a sese, para encaminhar a pessoa para a virtude, literalmente. Então, estou pensando aqui, né? Nesse ponto de vista, não é nenhuma surpresa que o Sêneca vai colocar isso como plano lógica nas cartas do Lucílio, porque essas cartas têm justamente esse caráter moral e retórico nesse sentido. Né? Por essas cartas que ele vai o tempo todo buscar exortar o Lucílio para a virtude, né? Recomendar, aconselhar, etc. E isso tem que ser feito Por que retórica? Porque tem que ser feito de uma certa maneira, não é de qualquer maneira que você fala para as pessoas. Você vai aconselhar. Eles acreditavam que deve haver um meio correto, que há um meio correto para você aconselhar, para você dirigir a pessoa. Sim. Para você, como diretor de almas, não aquela expressão antiga francesa, né? Sêneca como diretor de almas. Tanto que se você se volta, por exemplo, para a física do Sêneca, ele vai chegar a dizer, lá no princípio da física, vai dizer, não existe disciplina mais importante que a física. Aí ele já muda, né? Exatamente. Então, eu acho que o Naturalis Questiones, eu acho que inclusive ele é um livro de apoio às epístolas para o Lucílio, né, também, esse livro, né? Embora eu estude Sêneca, etc., eu não cheguei a ler esse livro. Mas até pegando o gancho que você falou, mesmo que o John Cooper estivesse... Mesmo que a gente entrasse numa discussão com ele, inclusive lá na dissertação eu acabei fazendo isso, na dissertação de mestrado, ele está indo na contramão, por exemplo, do que diz a doxografia da lógica estoica. Né? Lá no Diógenes Laércio, acho que a última passagem da descrição que ele faz da lógica estoica, o Crisipo coloca como fundamental a persuasão, né, e a dissuasão. Né? Não, exatamente. Então, assim, já era parte do estoicismo clássico isso. Né? A retórica, isso que parece que muitos comentadores ignoram, a retórica era uma parte da lógica. E quando o Sêneca está criticando a lógica, não está criticando a lógica em geral, está criticando a silogística, né? O que nós entendemos hoje em dia como cálculo proposicional. Exato. Eu acho que, assim, até a história foi um pouco feliz com o Sêneca com relação a isso, né, Aldo? Porque, assim, hoje, a lógica proposicional é extremamente importante, tal, a gente estuda isso, né, na graduação e tal, você mesmo é professor de lógica,
ela perdeu totalmente a sua função moral, ética, né? Como era para aquele momento. Né? Hoje é uma lógica de programação, no caso, né? Basicamente, né? Realmente não tem, mas é que tá, nem para os históricos ela tinha propriamente essa função. Essa questão moral mesmo era essa questão da persuasão e da dissuasão, como você falou. Era o âmbito da retórica estoica. Né? Sim. Eu estou começando Isso também está presente, né, Aldo, naquela passagem também da doxografia do Ário Dídimo, quando ele cita o Zenão, falando que o Zenão, eu não lembro de cabeça agora, mas separava as partes e a outra ele dedicava a força da alma, a sese, etc. A ideia de força da alma, né? Isso é interessante, porque nas epístolas, tal momento, no caso do Sêneca, nas epístolas, isso parece muito presente, nessa ideia de que é importante você ter força de vontade, né? Você ter uma espécie de ímpetus, né? Ele fala, né? O ímpetus mesmo, é força. E fazer. Né? Mas o ponto é esse, eu estou falando, repetindo aqui para eu mesmo fixar na minha própria cabeça. É que para Sêneca, a retórica é uma parte da lógica, para os históricos em geral. Quando ele está criticando essas questiúnculas, são os questiúnculos relativos a sofismas, ao proposicional, essas coisas, né? Certas questões que são menores mesmo, né? São questões, grandes questões relativas à virtude. Mas, sendo retórica, não é que seja algo irracional, tá entendendo? Não é. É só um modo adequado, correto, de fazer, de comunicar essa exaltação, essa demonstração. Porque existe para eles um meio correto de você fazer isso, não é de qualquer maneira. Esse é o ponto. Tanto que eles discutem isso. Lembra quando o Sêneca ele discute com Cleantes que você deve, quando alguém está enfurecido, não, você não deve dizer, você não tem razão para ficar enfurecido. Ele diz o quê? Não, isso não é um erro, porque a pessoa está enfurecida e vai ficar com mais raiva ainda. Você tem que tentar esperar e aplacar a potência da paixão dela, né? Dizendo coisas tipo, não, você está certo em ter raiva, né? Mas, por outro lado, sabe como é? Ele faz isso com aquela mãe Élvia, não? Qual o nome aquela consolação para a mulher que perdeu o filho? Márcia? Consolação a Márcia. Isso. Né? Então, várias vezes ele vai dizer o quê? Não, você realmente tem razão em ficar triste, mas você tem outros filhos. Então, existe uma estratégia para você aconselhar, para você exortar. Não é de qualquer maneira. Isso é uma coisa que a gente perdeu completamente o rumo hoje em dia. Não temos nenhuma noção mais disso hoje em dia. Exatamente, né? Porque eu acho que o Sêneca ele é atencioso com relação, não só a ele com relação a isso, né? Me parece, mas com relação ao interlocutor dele. Né? Então, se ele se coloca como um profiquias, né? Ou seja, está em progridis, né? Está em progresso, etc. Não está falando com um sábio. Né? Não, exatamente. Isso é que o Vilmar, ele desenvolve muito esse tema na tese dele, que virou livro. Né? Existe uma relação de horizontalidade entre mestre e discípulo. Não, o mestre coloca como um dono da verdade, mas como alguém que está caminhando junto com o discípulo. Né? Joel, diga aí. Parabéns, Marcos, pela fala. Muito obrigado, boa mesmo. Porque eu me lembrei agora, né, de Zenão. Zenão defende muito, eu até escrevi um texto, né, O Silêncio de Zenão, há muito tempo, sobre essa questão da verborragia. Não é? Não sei como isso... tem uma parte que é muito engraçada, que diz o seguinte: conta-nos Diógenes que certo dia um habilidoso discípulo de Zenão falou tão longamente, de forma tão soberba sobre determinado assunto, que Zenão chegou a propor que os pais do garoto tinham concebido em estado de embriaguez. Para ele, era melhor tropeçar com os pés do que com a língua. Então, você vai ter ali no livro 7, não é? Os históricos têm um senso de humor que é incrível. Mas ali no livro 7 você vai ter várias passagens, não é, que você percebe onde Sêneca também está apoiado. Mas você fala de franqueza e simplicidade, não é? Eu acho que é o que Sêneca propôs. Só que Sêneca, como eu acho que você comentou aí, ele escreveu muito.
Então, simplicidade, para mim, não é sinônimo de economia. Eu acho que ficou bem claro que Sêneca, para mim, não é econômico. O que você acha dessa simplicidade? O que é que você pode falar dessa simplicidade em Sêneca? É não fazer rodeios, porque econômico, eu não sei se é econômico, porque realmente a quantidade de cartas, né? Então, eu queria só que você falasse um pouquinho mais dessa simplicidade, né, no discurso de Sêneca. E se há realmente, sei lá, às vezes você pode pensar que não há, né, também. Pois é, e eu acho que é um paradoxal, né? É paradoxal ele ficar sugerindo isso, assim, é paradoxal ele ficar sugerindo isso, que ele escreveu muito, né? Inflacionado, né? Ele escreveu inflacionadamente, muita coisa. Eu acho que até se a gente for pensar em padrões modernos, é muita coisa, né? É muita coisa. E eu acho que tem um monte de coisa que se perdeu também, né? Quem não chegou até a gente, tá? Foi igual no caso dos cínicos também, né? O Antístenes escreveu muito, né? Há relato de que Antístenes escreveu, tem algumas coisas que sobraram, há coisas que até o Diógenes escreveu, etc. Mas eu acho que é bem paradoxo, assim como no caso, por exemplo, o Sêneca, ele tem toda essa sugestão com relação à frugalidade, com relação à prática da frugalidade, da simplicidade, mas ele é um cara muito rico, né? Era isso que o Marco, o Suílio Rufo, que eu citei, acusava muito lá no Tácito, lá nas histórias, que o Sêneca tinha uma aparência de sabedoria enquanto ele cobrava juros exorbitantes de certas províncias, por exemplo. Né? Então, assim, ele me parece muito conveniente, às vezes, também, entendeu? Essa ideia de utilidade que ele tem é meramente contingente, tipo assim, é útil para mim agora, é útil agora, pode não ser útil amanhã, etc. Então, eu acho que, assim, é paradoxal. Eu não teria uma resposta para isso, eu acho que é paradoxal, assim. Eu acho que, assim, se fosse dar uma resposta para tentar, tipo, mais fazer o advogado do diabo, no caso dele, é que, assim, ele está falando com um cara, que é o Lucílio, que é um profiquens, e ele antes do Lucílio ficar lendo um monte de coisa, né, para usar a anedota lá do Diógenes, antes do Egésias ficar querendo ler o que o Diógenes escreveu, vá praticar logo, você tem que praticar. A vida é curta, você pode morrer a qualquer momento, então faça isso, esquece o de livro. Mas eu vou escrever os meus livros aqui, dane-se. Ele era rico, ele podia ter tempo para escrever um monte de coisa. Então, acho que é isso, acho que é um paradoxo. É um paradoxo. Ok. Obrigado pela resposta. Deixa eu colocar minha colherzinha aí, a torta da minha. Não, mas um ponto importante, não, eu concordo com o que o Marcos disse, mas eu me lembrei aqui também da questão da digestão, né? Então, ele fala, Marco Aurélio, Epiteto e Sêneca falam mesmo que é preciso digerir os mesmos livros, né? Então, aparentemente, eles são contra você ficar lendo milhões de livros e não absorver nada daquilo, né? Ler por ler. Sabe? E não se apropriar de nada verdadeiramente. Então, eu falo dos três porque eu não sei como faziam antes, porque Crisipo, com certeza, não fazia assim. Ele esqueceu que escreveu 700 livros. O Crisipo bateu o recorde. É absurdo, é mesmo, Crisipo. Mas, e tem aquela história do Crisipo, né, que ele se antecipava tudo, assim, né, todas as respostas, ele já se escrevia antecipando todos os argumentos contra ele, né? Pois é. Tem umas histórias assim, né, meio malucas. Mas essa quem foi que reescreveu todas as suas obras, Aldo? Quem escreveu? Foi o Galeno. Galeno. Que a biblioteca dele pegou fogo e lá reescreveu tudo. Caraca, cara, esses caras eram muito aficionados com isso, né? Temos a pergunta aqui do Pedro Luzan. Fiquei com uma dúvida sobre a noção de história de liberdade. Eu acho que essa pergunta é para mim ou para o Marcos? Eu acho que é para mim. É para você, ele fez na sua fala, mas o próprio Pedro está aí, ele pode... Vou ver o Marcos. Então, essa pergunta não é minha, não. Essa pergunta é o Brenner pediu para fazer para você, Marcos, que ele não pôde participar. O Brenner Bruneto, né? Isso. Lê a pergunta, Marcos. Eu acho que... Pode falar. Então, se Sêneca reduz as mediações racionais em favor da prática, como ele evita que a ação se torne arbitrária sem um critério racional universal para a virtude?
Era um ponto. Pois é, por isso que aquela primeira, até tinha colocado essa primeira questão, por exemplo, no texto, quando eu falei assim, não é só olhar e observar, porque você está incorrendo em um erro meramente conceitual, né? A gente já olha, o nosso olhar já é carregado conceitualmente, né? As opiniões, por exemplo, como o Aldo estava dando na aula anterior à minha fala, né? Ela está completamente marcado por essas opiniões, pelas convenções, etc. e tal. Desenvolvendo o que eu estava querendo dizer na comunicação, o critério, embora ele seja importante, e o Sêneca, inclusive, eu não mencionei isso, mas em uma passagem das cartas ele pega e fala, não estou rejeitando totalmente a dialética, ele é explícito com isso, né? Até usa metáfora militar para falar sobre isso, né? É importante você visitar os acampamentos dialéticos, né? Mas, por exemplo, acho que aí o papel do exemplo entra como mais central, né? Em vez de você aprender isso teoricamente, você aprende vivendo ao lado do filósofo, do seu mestre, como, por exemplo, ele dá o exemplo do caso de Cleantes com Zenão, né, Sócrates com Platão, Aristóteles com coisa, ou seja, a diminuição pragmática das mediações, ela vem justamente com essa coisa. Corta o discurso e vai junto para a prática, vendo diretamente, vivendo exatamente com essas pessoas, né? Eu acho que vai um pouco por aí, né? Eu acho que nesse sentido ele é mais pragmático nesse sentido, né? Porque a própria, por exemplo, não adianta você ficar falando, e isso me parece o que ele quer dizer, né? Nas cartas ele fica dando essas sugestões o tempo todo. Não adianta ele ficar falando, por que você tem que dormir dessa forma, porque racionalmente essa coisa liga a essa, o sono vai ser melhor assim, etc. Não. Você quer ter diminuição dos seus apetites, dos seus vícios, então deixe de fazer isso. Pratique uma ascese X, que é dormir tal hora. Ele tem muita sugestão maluca, por exemplo, você vê nas epístolas, falando assim, que não dorme, né, que ele fica estudando ad nauseam, né, até desmaiar em cima dos livros, assim, né? E até aquela passagem, o Aldo gosta até de citar isso algumas vezes, que é quando ele dá aquela definição de prazer, que lembra muito da definição de prazer epicurista, que é o melhor prazer é aquele quando você realmente está morrendo de fome, com muita fome, aí você bebe uma água fresca do rio, está muito acessível, está perto de você, ou come uma fruta do cacho, igual o Joelson está fazendo, e tal. Provavelmente vocês já experimentaram essa sensação, né, de ficar um bom tempo. Eu lembro que eu fui lá no Rio de Janeiro, eu estava lá em Niterói, lá escalando a pedra lá, ficou o dia todo naquela pedra, sol desgraçado, eu estava morrendo de fome, não tinha combinado. Quando eu desci, eu comi um salgadinho, um salgado vagabundo, mas parecia a coisa mais deliciosa do mundo. Por quê? É como se essa prática, esse exercício direto, né, porque a própria prática disso, o bem está imanente na própria prática, né, o bem está imanente na própria ação. A própria prática disso já vai educando a sua necessidade e o seu desejo, porque geralmente a nossa necessidade é basicamente artificial. A gente acha que tem necessidade de açúcar porque a gente está praticando tanto o consumo de açúcar que a gente acha que é necessário comer quantidades exorbitantes de açúcar. Então, na verdade, a gente criou essa necessidade através desse mau hábito, assim por diante. E até isso me lembra muito uma passagem do Aristóteles da Ética Nicômaco, que ele fala, né, aquele que foi adquirido por hábito não pode ser retirado por argumentos lógicos, né, mas sim pelo próprio hábito, pela própria prática. Eu acho que a minha resposta seria mais ou menos um pouco dentro disso. Embora eu sei que ainda talvez seja melhor, e eu vou precisar fazer isso na tese, quando eu estar compondo a tese, que é delimitar melhor isso daí, essa crítica aí. Rapaz, isso aí é muito interessante. O Consonomês, o Anderson tinha feito essa pergunta, né, sobre essa relação entre a virtude, o conhecimento da virtude e a ação correta, a ação adequada, a ação catécon, né? E eu me lembrei que eu estou escrevendo com a Kelly aquele artigo há 10 anos, 11 agora, que estamos escrevendo um artigo sobre o de Arthur, que, como eu tinha dito, né, os históricos, existem essas noções comuns, pré-noções, do bom, do justo, do virtuoso, etc. Então, o que Epicteto vai dizer é que nós não temos a menor dúvida sobre o significado dessas coisas, que o justo é bom, que o justo é virtuoso, que a justiça é da parte que cabe a cada um. Ninguém tem a menor dúvida quanto a isso. O grande problema para a humanidade é aplicar isso nos casos concretos. Basta ver o caso dos juízes no Brasil, né? São juízes, cara. Olha o que eles estão fazendo. Eles devem saber o mais que a gente quer sobre justiça, né? Mas não estão nos casos concretos, a aplicação é lamentável, para dizer o mínimo. Então,
daí que o Epiteto vai dizer, a gente tem que ser capaz de articular essas pré-noções aos conceitos e às ações, fazer essa rede. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque essa passagem aí, eu não lembrava dessa passagem de Sêneca, eu acho que nem conhecia, mas tem tudo a ver com a passagem de Musônio, que ele diz que ele fala sobre as melhores profissões que um filósofo pode ter. Entre essas profissões, de ser um fazendeiro, de viver da terra, uma horta, criando cabras. E ele explica por quê. Ele diz assim, dessa forma, o filósofo vai poder ensinar a virtude para os alunos sem dizer uma palavra, só através das ações. Tá entendendo? É exatamente isso. É perfeito. Exatamente. Né? Eu acho lindo, lindo, lindo. Só duas coisas. Aquele que você está falando, por exemplo, dessas metáforas binárias. Aí, né, aí para depois a gente conversa mais sobre isso aí. A gente pode até escrever um texto comum sobre isso aí do Musônio, porque ele não tem nada escrito sobre isso, parte nenhuma. Vamos você. Não, pegando esse negócio que você está falando da culinária, por exemplo, é interessante, dessas metáforas da digestão, né? Eu acho que é na Epístola 2, 3, o Sêneca fala isso, que é uma coisa muito contemporânea nutricionalmente, né? Que a gente tinha aquela noção meio hipocrática, né? De que você é aquilo que você come, né? Quando, na verdade, você é, e ele fala isso, aquilo que você digere. Né? Aquilo que você digere. E o pouco é importante nesse caso, né? O outro ponto, eu estava até lendo recentemente, eu comprei o livro que eu não tinha lido ainda, por indicação do George, que é o Alden do Thoreau, né? Aquele escritor americano que escreveu... Eu tenho esse livro, não li ainda, eu li só um pedaço, o primeiro capítulo. Cara, esses caras, o Thoreau, aí tem o Emerson também, aquele americano, e aqueles pragmatistas americanos, tipo o William James, né? O mais contemporâneo, o Hort, etc. Quando eu vejo a discussão desses caras, lembra muito essa discussão de frugalidade, etc. Esse texto do Thoreau é incrível, o Alden é praticamente um exercício de frugalidade, né, de você ir para um lugar, para uma cabana, vou montar minha cabana de forma mais simples possível, eu não preciso ser eliminando essas coisas. Assim. Esse pragmatismo americano ele foi muito virtuoso nesse sentido, eles foram muito preocupados com isso, né? Eu gosto disso, né? Essa emergência prática, né? Não, e ao mesmo tempo, isso é bom de muito, essa humildade, essa profissão socrática de ignorância. Que eu estudei bastante o William James na graduação. Ele tem um texto que ele diz que nós, seres humanos, contemplamos o universo da mesma forma que nossos cães contemplam nossa biblioteca. Exatamente, cara. Tem aquele livro dele também, né? A Will to Believer, né? A vontade de crer, muito bom também. Está nesse livro, essa citação. E isso se, como é que fala? Assim, isso se traduz, assim como no caso desses filósofos antigos, que é uma coisa que eu gosto muito em comparação com alguns modernos do século XIX, que é uma escrita muito clara, muito rápida, muito acessível, muito gostosa. Né? Agora, eu tenho um exemplo concreto disso que eu falei sobre essa conexão entre o justo e a ação justa. Quer dizer, todo mundo sabe que o justo é dar a parte que cabe a cada um, né? Isso Sim. Poucas pessoas vão ignorar isso. Não, a grande dificuldade está na aplicação disso. Né? E aí tem uma passagem das Memoráveis de Xenofonte, que Sócrates foi com os amigos assistir uma procissão. E naqueles... comida. É uma espécie de espetáculo, né? Tipo de desfile de escola de samba, uma coisa assim. E aí eles levaram um pote com pão e um pote com carne. E o amigo dele estava só comendo a carne. Só que ele virou: meu amigo, é o seguinte, você está entendendo que esse pão e essa carne é para todo mundo? Se você comer só toda a carne, vai ter alguém que não vai comer e ficar só com pão. Está vendo? É uma aplicação prática da noção de justiça. E muitos de nós ignoramos continuamente, né? Nós sabemos que o mais justo dá a parte, mas quantas vezes nós queremos pegar mais do que nos cabe, né? Para deixar alguém sem. Então, realmente, essa passagem. Alguém, vocês aí, alguma pergunta, vocês aqui presentes? O Aldo, tem a do Pedro, que você ele fez para você quando você estava falando. Deixa eu ver aqui. Essa você copia e me manda para o Zap, que depois eu vejo essa. Não faz parte aqui da palestra. Marcos, é isso, o trabalho está maravilhoso. Gostei, estou gostando muito disso aí. Realmente fantástico.
Muito Então, claro valeu demais, Elton. e muito. Vamos marcar depois com você mais Brenner. Vou comer um negócio lá em Guarapari. Vamos sim, vamos sim. O dia que você estiver pela UFES, aí me avisa que eu passo para te encontrar. Tá certo. Beleza? Tá certo. Eu não moro tão longe da UFES, não. Estou morando bem na fronteira da Serra com Vitória, assim, bem perto de Goiabeiras. Tá certo. Vamos lá na terra de Vilmar. Não, o Vilmar, ele só viajando, né? Não tem, ele estava morando aqui, Você é Jacaraí, descarado, Bahia. Marcos. Você é descarado. Você falou que ia lá na UFES aquela vez. Vou lá encontrar com vocês. E quem foi Pergunto ao- com ele, você não foi. Eu não Pessoal, fui, menos Aldo, franqueza e simplicidade, viu? Não, ele foi eu lá. fui, não, eu fui. Ele Eu foi fui, lá o em Aldo estava Guarapari. em Brasília. O Joelson, imagina, lembra, diz aí onde eu levei ele, mais a mulher dele, lá em Guarapari. Como é? Onde eu levei para comer, o Marcos, mais a mulher dele. Marcos, o outro Marcos? É esse Eu? Marcos aqui, rapaz. Não, levou onde? É do Valdeci, cara. No clássico, no Ágora, na Ágora, ateniense. É bom demais ali, cara. Em Valdeci. Nossa. Nossa, O melhor do Pô, o melhor. melhor. O Joelson está no momento Thales, ele está no mundo da lua. Tá bom. Deixa eu ver, a Janei falou alguma coisa aqui. Vitória é um local muito bom. Sim, sim. A Janei mora em Brasília, né? Creio aí. Mas Guarapari é melhor, inclusive, na culinária. Vitória, a comida não é essas coisas todas, não. Cuidado que tem um monte de capixaba aqui, cara. Ó. Começa essas palavras. Mas Guarapari, a comida de Guarapari é boa. Aqui tem aquele lugar lá que o Aldo assiste o jogo do Fluminense, lá, tipo, parece um barzinho super pequeno, assim, lá do lado lá tem um salgado bom também. A gente foi lá. É isso aí, Marcos. Parabéns por parar aqui a gravação. Muito obrigado.